O momento linear total, o momento de um sistema de partículas, quando esse sistema não interage com outros, ou seja, quando esse sistema for um sistema fechado, então o momento linear do sistema, ou o momento linear total, é uma grandeza física que é igual, é constante. Ou seja, não importa o movimento das partículas que compõem o sistema. Existe uma grandeza física que é conservada. A conservação do momento linear é tido como um princípio de conservação sagrado. Não se conhece nenhum processo físico no qual esse princípio tenha sido violado. Vamos escrever esse princípio? Ele afirma o seguinte: se eu tenho aqui um sistema contendo N partículas, e que esse sistema, nenhuma delas interage com algo externo a ele, ao sistema. De forma que eu tenho aqui um sistema fechado. Nenhuma partícula interage com alguma outra partícula externa a este sistema. Essa é a definição de um sistema fechado. Ora, cada partícula tem um momento, P1, P2, P3. O momento total, como sabemos, né, é igual a P1 mais P2, né, mais PN. Ora, o que a gente vai demonstrar agora é que, nas circunstâncias indicadas antes, um sistema de partículas que não interage com outras externas ao sistema, então vamos mostrar que o momento linear total se conserva. É isto. Algo que não varia com o tempo é constante. E nesse caso, a gente diz que essa grandeza física se mantém assim. Ou seja, se conserva, né, com um valor dado. Porque P aqui indica que P, o momento total, é constante. É conservado, conserva este valor. Né? Então, este é o significado de conservado, mantido com o mesmo valor, independentemente do que aconteça internamente. É isso. Então, esse é o princípio da conservação do momento linear total. O momento linear total é constante, ele é conservado com um valor que é igual àquele que ele começou. À medida que o tempo passa, é o mesmo valor. Muito bem, vamos demonstrar isto. É claro que a gente não vai esquecer que existem forças, porque não vale. Se não existem forças, isso é óbvio. Né? Mas a gente pode levar em conta forças, de forma que, por exemplo, eu tenho uma força entre esta partícula, vamos chamar de F12, a partícula 1 experimenta a ação de uma força de interação com a partícula 2. Então, F12 é a força exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1. Lembrando que aqui eu tenho a partícula 2, aqui eu tenho a partícula 3, 4, 5 e assim por diante. É claro que a partícula 1 exerce uma força sobre a partícula 2 de mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, essa força aqui é a força
2, 1, que, de acordo com a lei de Newton, F1, 2 é igual a menos F2, 1. Essa aqui é a terceira lei de Newton. Agora, a partícula 1 não interage só com a partícula 2, ela interage também com a partícula 3 por uma força F1, 3, tá? Interage com a partícula 4 por meio de uma força F1, 4, interage com a 5, interage com a enésima partícula, tá? Com uma força que vamos denominar por F1N. Né? Então, ela interage com todas as demais, em princípio. Né? De forma que, tendo em vista isto, nós escrevemos a lei de Newton da seguinte forma. dp1 dt, aqui está a lei de Newton para a partícula 1, é igual à soma das forças. Quais são essas forças? F1, 2 mais F1, 3 mais F1, 4 mais F1N. É isso. Isso aqui para o movimento da partícula 1. Só estou falando do movimento da partícula 1. Lei de Newton para a partícula 1. Para a partícula 2, o que eu tenho aqui é dp2 dt é igual a F2, 1 mais F2, 3 mais F2N, dp3 dt é igual a F3, 1 mais F3, 2 mais F3N. E assim por diante. dpn dt é igual a Fn1 mais Fn2 mais Fn-1 N. Tenho, portanto, aqui as equações de movimento para a partícula 1, para a partícula 2, para a partícula 3, para a partícula 4, para a partícula 5, para a partícula N. Eu tenho N partículas, eu escrevo uma equação para cada uma delas. Agora eu vou somar todas essas equações. Somando, o que eu tenho é o momento total. dp1 mais dp2 mais dp3 mais dp4 é igual a dp dt. Somei. Então, aqui eu tenho dp1 dt mais dp2 dt mais dpn dt. Essa é a soma, que é dp dt, do lado esquerdo. E agora do lado direito? De lado direito, eu vou obter um resultado incrível. Eu vou obter 0. Somo do outro lado. Peraí, mas tem um monte de termos ali. É verdade. Mas eles vão se cancelando. 2 a 2. Então, vamos ver? Ora, quando eu somar aqui, eu vou somar F1, 2
com F21, mas eles se cancelam. Porque F12 igual a menos F21. Então vejam, esses dois já se cancelaram. F13 se cancela com F31. Ação e reação. F13 igual a menos F31. Se cancela. F23 se cancela com F32. Princípio da ação e da reação. Veja só, F1N se cancela com esse F1N daqui. F2N se cancela com F2N. Se você olhar todos, um por um, né, você vai vendo que as forças se cancelam aos pares. Portanto, concluímos que, no caso em que as partículas interagem apenas entre si, o momento linear total se conserva. dp dt é igual a zero. A taxa de variação do momento linear total é igual a zero. O momento linear se conserva. Por quê? Bom, nós temos duas maneiras de ver isso. A primeira é dizer apenas que isso ocorre por conta da terceira lei de Newton. Mas nós vamos ver em seguida que a própria lei de Newton pode ser deduzida de um princípio mais geral, o princípio da homogeneidade do espaço. É isso que vamos ver em seguida.